Boa tarde, meus amigos. Esse vídeo aqui que eu coloquei no título, a geração mimimi, a geração não preparada para enfrentar os novos tempos, eu estou há algum tempo fazendo um vídeo mais ou menos nessa pegada, né? E há 2 dias atrás, conversando com o Sr. Oreste, um amigo, né? Uma oração, Sr. Oreste, no telefone, ele também é inscrito aqui no canal, a gente conversou sobre isso e ele pediu para fazer o vídeo. Então, vamos lá, vamos fazer esse vídeo, abordar esse ponto e qual é o nosso ponto de vista comum, meio do Sr. Oreste. Mas antes de mais nada, eu peço a você, não esqueça de se inscrever, dar o like, curtir e comentar. Não custa nada para você, 10 segundinhos. Deu like, curtiu, se inscreveu? Então vamos lá. Bom, vamos fazer uma história breve aí nos últimos 130, 150 anos, não mais do que isso. A vindo ali do finalzinho do século XIX, passando pelo século XX até os dias de hoje, esse início do século XXI. Bom, as gerações ali do século XIX, finalzinho do século XIX, século XX, todas elas enfrentaram crises muito graves. E cada geração viu seus pais, seus avós e eles mesmos, embora muitas vezes em idade tenra, passaram por aquilo. Essa geração atual, pela primeira vez em um bom tempo, não enfrentou crise alguma e tornou-se uma geração fraca. Sim, existe um ditado muçulmano que diz: tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. E é o que está acontecendo. Vamos entender um pouquinho isso. Se você começar a pegar aí, final do século XIX, início do século XX, o que a gente passou? Primeiro, gripe espanhola. Bom, tivemos a Covid agora, mas não há comparação na tecnologia disponível, nos recursos envolvidos para resolver o problema. Na sequência, Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, você tem o craque da Bolsa de 29, que foi a grande quebra, gente se suicidando, gente perdendo tudo, e que gerou uma série de condições para a subida de poder de ditadores, verdadeiros fascínoras, que levou à Segunda Guerra Mundial. Mas também a Primeira Guerra Mundial, e essa crise preparou as pessoas que, entre aspas, salvaram o mundo e geraram a civilização que a gente vive. Vamos citar aqui de passagem, aqui rapidamente, a gente tem Mussolini, a gente tem Deng Tojo, a gente tem Patton, Dwight Eisenhower, Winston Churchill, a gente tem Truman, Roosevelt, enfim, a gente tem vários que passaram por problema na Primeira Guerra Mundial, passaram pela crise de 29 e foram chaves na Segunda Guerra Mundial e continuaram depois. Então, a gente está falando aí, gripe espanhola, pandemia, Primeira Guerra Mundial, problema mundial, Segunda Guerra Mundial, problema mundial, final da Segunda Guerra Mundial, ascensão do comunismo, divisão do mundo em 2 correntes geopolíticas, né? Você tinha lá a influência da União Soviética, a órbita da União Soviética, a órbita dos Estados Unidos aqui, inclusive com a Alemanha dividida, né? O famoso Muro de Berlim, o Pacto de Varsóvia, a OTAN do outro lado, a Guerra Fria, que desemboca num primeiro momento na Guerra da Coreia, que até hoje não acabou, lá no paralelo 38, a Guerra da Coreia não acabou, é um armistício que dura até o presente momento. Aí você tem a crise do petróleo, a guerra do Vietnã. Na sequência disso, você tem a ruptura, a queda da União Soviética, como a gente conhece, que, tipo assim, o marco, ela já vinha ruindo, mas o marco é a queda do Muro de Berlim, 89, 90, 91, ali, quando efetivamente a coisa começa a se destruir até cair. E de lá para cá, a gente tem uma estabilidade bastante grande no mundo, porque não havia as potências, a divisão diminuiu, o mundo virou multipolarizado, globalizou, e com isso a gente viveu um tempo de calmaria, onde não houve nenhum grande problema mundial. Enquanto a gente vê lá nesses últimos 100, 150 anos, cada geração enfrentou problemas seríssimos. E essa geração
de 80, 90 para cá, não enfrentou nada. A primeira coisa foi a Covid agora. Mas perto do que nós estamos falando de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, crise dos mísseis em Cuba, é nada, né? Foi um ano de problema, o mundo inteiro envolvido, solução achada, problema controlado. Mas esse período de, entre aspas, calmaria, fez com que o Ocidente deixasse as duas potências que estavam tentando se recuperar há algum tempo se recuperar. China, que virou uma potência, que criou-se uma potência, e a União Soviética, a Rússia. Putin veio montando a estrutura da Rússia há muito tempo. Como que ele fez isso? Vou simplificar, esse é um outro vídeo, outra história. Ele financiou muitos partidos verdes na Europa. Com isso, ele vendeu a ideia, esses partidos verdes, né? Ele financiou por trás do pano, naturalmente, né? Ele fez com que os partidos verdes vendessem a ideia de energia limpa e todo esse processo. A Europa comprou, porque o gás, o combustível a gente usa da Rússia, o petróleo. Tanto que fizeram o Nord Stream 1, o Nord Stream 2, quando ele invadiu agora a Ucrânia, estava prestes a ser inaugurado. E isso deu força para ele se reorganizar, criou uma dependência energética da Europa. E ele invadiu a Crimeia, tomou a Crimeia e o Ocidente não fez nada demais. E lembrou muito a história, ele tinha um acordo com a Ucrânia para não invadir. Tinha um tratado assinado, me lembrou muito o Chamberlain descendo do avião com um papelzinho assinado dizendo que Hitler não ia invadir nada. Tinha feito um acordo com Hitler. Quando Churchill fala, vocês tinham opção da desonra ou da guerra. Vocês escolheram a desonra e terão a guerra. Foi exatamente o que aconteceu com o Putin. Ele assinou um acordo, não cumpriu na Crimeia, assim como Hitler não cumpriu, invadiu a Polônia, até que invadiu a França, a Bélgica, enfim, Dinamarca, os Países Baixos, tudo que a gente conhece. Aconteceu a mesma coisa, a história se repetiu. Isso é tão grave, que países que há muito tempo não investiam pesado em defesa, estão investindo, como a Alemanha, por exemplo. Tivemos países como a Finlândia e a Suécia, né, entrando para a OTAN. A Polônia dizendo que vai ser o maior exército da Europa. Gente, a geopolítica mudou e a coisa mudou pesadamente. E o Putin, né, sofrendo sanções imensas, e mesmo assim ele continua. Por quê? Porque ele é um fascínora. Muitos analistas geopolíticos falharam nas análises. Por quê? Estão raciocinando em termos democrático, em termos de países em que a população tem peso. Não tem peso algum. Não tem peso algum. Ele é um fascínora, ele é um ditador. Então, ele fecha e o que importa é atingir os objetivos, não importa a população. Vocês viram quando começou a guerra, quando ainda tinha alguma coisa vazando, até criança de 5 anos sendo presa por causa de protesto. Então, a população não tem voz. Além disso, vocês viram como nós estamos superficiais, a atual geração. A guerra na Ucrânia está comendo solto, a coisa está pior do que estava. A notícia sumiu do noticiário do dia a dia, é como se tivesse acabado. Não acabou, a coisa está pior. Só que foi 2 semanas de notícia, agora é uma coisa aqui, a outra ali. E a Rússia disse que mudou agora o objetivo, não é mais a região de Severodonetsk, ela quer tomar a Ucrânia inteira e derrubar o Zelensky, então a crise é muito mais grave. Do outro lado, a China, ela tentou tomar Taiwan, em 49, quando a China torna-se a República Popular da China, tem essa discussão, o governo democrático foge para Taiwan, ele diz que o governo real lá, o outro diz que é na República Democrática da China, foi em 49, já teve 3 crises lá, com mortes, 2 com mortes, outra não. Então não é a primeira vez que essa questão de Taiwan vem acontecendo. Só que a China, muito espertamente, mantém um regime comunista, mas onde interessa ela é capitalista.
E no Ocidente, mais uma vez, visando simplesmente ganhar dinheiro, fizeram o quê? Transferiram grande parte da manufatura para a China. Tudo é fabricado lá, pega grande parte, né? Pega qualquer coisa aí, vira para trás, made in China. Ou seja, mas por que estão fabricando lá? Simplesmente que a mão de obra é praticamente escrava. Isso, a mão de obra é praticamente escrava. Direitos trabalhistas, de coisa não existe. Então, o que o Ocidente fez para ganhar mais dinheiro? Simplesmente a parte de projeto fica aqui e grande parte da manufatura vai para lá. Então, a Nike projeta um tênis aqui, mas fabrica lá. Então, isso aconteceu sistematicamente. Então, a China usou o capitalismo para fortalecer o comunismo. Sim, o capitalismo alimentou o crescimento da China. E aí eles começaram a se organizar militarmente, porque se você quer a paz, prepare-se para a guerra. E hoje eles são uma potência militar. Eles começaram a dominar o Mar do Sul da China, alegar que ilhas como as ilhas Senkaku são do Japão, são dele, que tem Mar do Vietnã que eles dizem que são dele, que é o Mar do Sul da China. No Mar do Sul da China trafega 30% de todo o comércio do mundo. Eles criaram verdadeiras ilhas militares, são porta-aviões ancorados, eles se prepararam para a guerra. E agora, com a visita da Nancy Pelosi, ela trucou para ver até onde vai. Porque lá em 2017, tem um vídeo no canal falando sobre isso, né, o Xi Jinping falou, olha, até 2050 a gente quer ser potência hegemônica e cultural no mundo. E o Ocidente não vai permitir isso. Então a gente voltou para uma divisão. Só que agora, em vez de ser dois países, temos dois grandes blocos. Um bloco claramente liderado pela China e Rússia, e o outro bloco liderado pelos Estados Unidos e a União Europeia. E mais alguns países ali da Ásia, como Japão, Coreia do Sul, né? E também se tem a Oceania, a Austrália, o Canadá, assim, um grupo bem... O mundo dividiu-se de novo, numa situação só que muito mais complexa, porque a economia está muito mais integrada e dependente de si. A China já está enfrentando alguns problemas econômicos, mas também o problema do gás, da energia na Europa está trazendo sérios problemas para as outras economias. Enfim, pela primeira vez, essa geração vai ter que enfrentar problemas que estão surgindo no horizonte. E essa geração não está preparada, é uma geração fraca, que reclama de tudo, que qualquer coisa é motivo para problema. Então, gente, eu tenho muito medo de como nós vamos passar por essa fase, porque a geopolítica mudou, o mundo está mudando, e eu não sei se realmente, se essa nova geração está pronta para os novos tempos. Não esqueça de se inscrever, de curtir e dar seu like e comentar. Um bom domingo, uma boa tarde, saúde e paz para todos vocês.